Então vamos lá, vamos falar sobre a Revolução Industrial, tá? Eu vou tentar não falar sobre coisas que vocês têm capacidade de ler, então vou tentar explicar mesmo, tá? E se vocês ficarem com dúvidas, por favor, entre em contato comigo que eu vou tentar resolver sua situação, certo? Então olha só, cadê? Aqui. A gente sabe que muitos dos nossos produtos, né, ele é uma atualização tecnológica de coisas que já existiam. Então, se você hoje tem um celular de última geração, é porque em algum momento ele não foi assim tão sofisticado, tá? E a gente pode pensar isso com tudo que existe, inclusive quando a gente está pensando em ciência, tá? Em desenvolvimento de ciência, desenvolvimento da vida humana, enfim. Tá? Então, tudo é um processo de evolução da técnica e da tecnologia. Tá? Isso é muito importante. Olha só, quando a gente está falando de evolução industrial, nós vamos ter a Inglaterra como a pioneira nesse momento. Tá? Então, a Revolução Industrial a gente define como uma transformação sem precedente do modo de produzir, de viver e de pensar, tá? Que vai impressionar muitos homens e mulheres dessa época. Tá? Então, lembra que eu estava contando a história da crise do feudalismo? Então, essa revolução ela tem início em 1760 e ela vai se espalhar para a Europa nas décadas seguintes, tá? Então, se eu estou falando de 1760, a gente já tem uma data onde ela começa, tá? Então, olha só, por que a Inglaterra ela foi a primeira a se industrializar, tá? Então, quando a gente está falando que ela foi a primeira a se industrializar, a gente está falando de um pioneirismo inglês, tá? E esse pioneirismo, deveu-se a um conjunto de fatores que eles são interrelacionados, tá? Então, a gente está falando do acúmulo de capitais. Lembra que a gente estava explorando as Américas, tá? Não só isso, tá? Então, o acúmulo de capital, a gente pode falar que a partir do governo da Elizabeth I, tá? Então, qual é a data mais ou menos? 1558 a 1603, né? A economia inglesa, ela ganha um forte impulso, tá? A partir desse acúmulo de capitais por meio do comércio, da pirataria, da guerra, da exploração colonial, né? E na segunda metade do século XVII, assumiu a liderança marítima comercial, tá? E que até então cabia à Holanda. Então, olha só, turma. A partir do momento que a gente descobre as Américas, a gente tem uma exploração colonial, tá? A Inglaterra, ela consegue superar a Holanda, que era a mais sofisticada nos mares, tá? Outra coisa também que vai acontecer na Inglaterra, nós vamos desenvolver, né, na agricultura uma certa modernização, tá? Então, o empresariado rural inglês, ele vai introduzir uma rotação contínua de cultura, tá? Lembra aquilo que eu estava falando para vocês das inovações tecnológicas, tá? Aqui a gente está falando de novas técnicas de drenagem, de adubação. E quando você vai mexer no solo e você vai adubar o solo, logo ele vai se tornar mais fértil, tá? Para você lembrar disso, pensa lá quando você estudou Egito, né? O rio Nilo enchendo e as pessoas usando a baixa do rio para poder produzir, tá? Outra coisa, dentro dessa modernização, a gente vai ter uma coisinha chamada cercamentos, tá? Essa ideia, ela vai apropriar-se de terras antes que era utilizada por camponeses
e com isso vai aumentar a oferta de alimentos e de matérias-primas para a cidade. Tá? Então, essa ideia de tomar terra e extrair, né? Então, o primeiro setor aqui que a gente está falando. Turma, na Inglaterra a gente vai ter o povo que está sem terra e sem trabalho. Então, isso é mão de obra farta e barata. Tá? O povo está sem terra e sem trabalho, mão de obra farta e barata. Tá? Turminha, os camponeses eles vão mendigar pelas ruas, pelas estradas que iam para a cidade, sabe? Vai viver uma situação de decadência mesmo, tá? Então, eles vão se oferecer para trabalhar por salários mais baixos que nas fábricas que vão começar a surgir, tá? Esse desespero vai levar o desempregado a aceitar qualquer serviço, tá? E turminha, nessa época, na Inglaterra, tem uma lei dos pobres, tá? E ela não é só na Inglaterra, ela é um todo, tá? E determinava que um indivíduo sem trabalho ou ocupação, ele tinha que ser preso e chicoteado, tá? Turminha, isso que eu estou falando ainda está acontecendo na Inglaterra, e aí a gente tem uma descoberta. Tá? O carvão mineral e o ferro no subsolo inglês. Tá? Então, o ferro era a matéria-prima básica para construir máquinas. E o carvão mineral era a fonte de energia que garantia o funcionamento dessas máquinas, né? Turma, nós vamos ter também a ideia de puritanismo. Então, olha só, o puritanismo não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e oração. Galerinha, durante muito tempo na Idade Média, que é quando a Igreja Católica Apostólica surge, tá? O trabalho vai ser visto como algo ruim, né? Só que para a igreja ela continuar se mantendo, né, soberana, de certa forma, ela precisou mudar o seu pensamento. Então, ela teve que ressignificar a condição de trabalho, né? Trabalho, tripalho, tortura, tá? E aí a gente vai ter uma última coisa que vai acontecer na Inglaterra, que vai ajudar a Inglaterra a se industrializar. Então, olha só, a Revolução Gloriosa, tá? Essa revolução, ela deu estabilidade política e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. A monarquia parlamentar inglesa tomou várias medidas favoráveis ao crescimento das manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval. Então, ela estava estimulando, né, os negócios da burguesia. Então, aí a gente tem o surgimento da fábrica, da produção em série e do trabalho assalariado. Tá? Essa é a condição. Tá? Uma outra coisa. Quando a gente está falando de máquina, do sistema fabril, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: a industrialização inglesa ela começou com a indústria do tecido e do algodão. Tá? A crescente procura mundial por esses tecidos e o baixo preço da matéria-prima usada na sua confecção, ela estimulava a invenção de máquinas de fiar e de tecer em um curto período, tá? Um curto espaço de tempo. É isso. Tá? Então, olha só, turma. Aqui, ó, o slide que eu falei com vocês, tá? Que eu estava já explicando. E aí a máquina de tear que vai fazer com que ele saia na frente, tá? O que eu preciso falar? Ó, por volta de 1760, quando surge a Revolução Industrial, foi disseminado
o uso de laçadeiras volantes inventadas por John Hay. Essa máquina vai permitir tecer peças largas com menos trabalhadores, tá? A maior velocidade, tá? Então a gente vai ter produção de peças mais largas, menos trabalhadores e uma grande velocidade nessa confecção, tá? Isso vai gerar um descompasso enorme na tecelagem e na fiação. A quantidade de fios já não atendia mais a necessidade da tecelagem. Então, em 1767, a gente vai ter uma máquina de tear chamada spin jane, tá? É uma roda de fiar que permitia que uma só pessoa fizesse 8 fios por vez, tá? Então, a spin jane, uma só pessoa realizava o trabalho de 12 fiadeiras, tá? Então, ela vai fazer essa ideia dessa foto aqui, ó, tá? Uma pessoa fazendo isso. Então, por ser pequena, ela podia ser instalada na sua própria casa, ela era movida manualmente. Então, essa máquina exigia apenas esforço humano, tá? Turminha, o algodão, o tecido, ele vai ser cada vez mais procurado justamente por essa ideia aqui, ó, essa alta confecção. Então, por exemplo, lembra que os outros países vão se industriar nas décadas seguintes? Então, a França, que hoje é conhecida como a capital da moda, ela não é a capital da moda só agora na atualidade. Ela foi durante muito tempo e ela continua sendo, tá? Então, olha só, esses fios que essa máquina, essa Jenny, né, ela vai fazer, eram finos e quebradiço, então é um pano mais sensível, tá? Então, para suprir os tecelões, os fios resistentes foram inventados em 1769, tá? Turma, esse fio ele só vai ser possível por causa de uma outra máquina, tá? Então, é uma máquina chamada, como é que é o nome? Walter Frame, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês a spin jane, tá? Mas a gente já tá falando dessa daqui, a Walter Frame, tá? Em que vai ser uma máquina hidráulica, tá? Movida a água, ok? Então, se a água ela é a força motriz, ela não vai poder ser instalada nas casas das pessoas. Ela vai precisar de um espaço maior. Esse espaço maior vai ser a fábrica, tá? Então, a Walter Frame, ela vai contribuir para a consolidificação do sistema fabril, ok? Então, ó, nesse sistema, os trabalhadores eles vão trabalhar juntos no mesmo espaço sob o rígido controle dos chefes que ditavam o número de horas diária e a velocidade de produção. Lembrando, turminha, nós não temos aqui, nessa época, leis trabalhistas, tá? Então, é comum ficar 16 horas trabalhando. Lembra que eu falei das corporações de ofício, que se reuniam um grupo de pessoas para poder fazer a alta costura, por exemplo? Agora a gente tem a fábrica, tá? Então, turminha, esses fios dessa máquina aqui, eles vão ser resistentes? Sim, porém eles vão ser aqueles tecidos mais grossos, tá? Então, a solução foi dada pela Mully, né? Então, o Samuel Crompton, acho que é isso, olha aí, esse carinha aí, ele vai inventar uma máquina híbrida, tá? Então, ele vai inventar a força manual, uma máquina que é a força manual e também utilizada com água, tá? Então, vai produzir fios finos, resistentes, que eles vão poder fabricar tecidos de leveza, tá? E com isso eles vão superar os tecidos que eram exportados pela Índia, tá? Então, sendo eles superando esse mercado da Índia, eles vão se tornar
os maiores produtores de tecido para o Oriente, né? Então, porque venda para o Oriente, né? Então, lembrando que eles vão vender, por exemplo, para os muçulmanos, que vocês sabem que culturalmente usam muito pano, tá? Então, a mule, ela vai ser a máquina que vai predominar, tá? Nesse período de Revolução Industrial, ok? Só que, se o problema antes era a carência, agora vai ser o excesso de fio, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de excesso, o que a gente faz com excesso, tá? Então, a solução do problema foi o tear mecânico, tá? E o tear mecânico, ele vai ser inventado por Edmundo Crouch, acho que é isso, tá? E aí ele vai falar que a capacidade de produção vai ser muito maior do que o tear manual, tá? Só que, turminha, as invenções não ficaram só no tear. A gente pode falar, por exemplo, da máquina a vapor, que o James Watt, ele inventou, tá? Então, nessa máquina, a força de expansão do vapor substituía a força do ser humano, do vento ou da água. Tá? Então, a gente vai usar o vapor, tá? O que isso muda? Isso muda nisso aqui, ó. Olha o surgimento da ideia do que hoje a gente chama de navio, tá? Então, vai surgir o barco a vapor em 1814, tá? Desculpa, em 1807. Em 1814, a gente vai inventar a locomotiva, o trem, tá? Essas duas invenções, elas vão impulsionar a industrialização. Então, se você, por exemplo, pegar um mapa da Europa e da Ásia, então, vamos falar da Rússia. Se você pegar um mapa com transporte férreo, tá? Linha férrea, você vai ver que a Europa, ela investiu muito na construção de linha férrea, tá? Então, lá eles usam a linha férrea até mesmo para o turismo, né? Coisa que aqui no Brasil pouquíssimos lugares aqui tem, tá? E por causa da industrialização do Brasil, que começa na era Vargas, né? Então se deixa de investir na linha férrea para poder abrir estradas, tá? Mas isso é uma outra história, ok? Então, olha só, turminha, isso que vai funcionar, ok? Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores, tá? Isso porque vem lá da ideia da Revolução Industrial. Então, como que eram as máquinas, né, na época da Revolução Industrial? Elas tinham três partes: o motor, a transmissão que vai regular esse motor, e as ferramentas, tá? Ela é simples. Hoje a gente pode digitar alguma coisa e a fábrica mesmo produzir pela robótica, por exemplo, tá? Então, olha só, durante a Revolução Industrial ocorreu a divisão do trabalho, tá? Então, cada operário vai fazer uma determinada tarefa, tá? Turminha, se nas corporações de ofício todo mundo sabia fazer tudo, por exemplo, um sapato e toda a etapa do sapato, do detalhe, do salto e do formato, por exemplo, agora com essa questão de divisão do trabalho, se eu vou montar um salto, eu só vou saber fazer o salto do sapato, tá? Então, se eu sou a pessoa que vai finalizar o sapato colocando pedraria, então eu só vou fazer isso, eu só sei fazer isso, tá? Então, olha só, em Londres, quando a gente tem esse momento de industrialização, as pessoas passam a sair da zona rural e ir em direção à cidade. E, turminha, nessa época não tem TV. Então, uma das coisas que é característica é uma família ter 5, 6 filhos, tá?
Por quê? Porque a natalidade é alta, mas a mortalidade também é. Entendeu? Então era difícil a criança passar dos seus 2 anos. Só que aos 6 elas já podiam ir trabalhar nas fábricas. Entendeu? Então as famílias eram numerosas, por quê? Porque a mulher ganhava menos, homem não tinha muito homem na fábrica para poder trabalhar, porque eles pegavam criança. Então, quanto mais criança trabalhando a partir dos seus 6 anos, mais renda a gente vai ter para casa. Tá? Então, a população ela vai migrar, né, da zona rural sentido às cidades. Tá? E com isso as cidades crescem sem planejamento. Tá? Então, olha só, qual é o cotidiano do operário? Então, ele trabalha de 14 a 18 horas, tá? E as pessoas que estão, supervisionando, ele não tá nem aí para sua desculpa, não. Você é substituível, não deu certo. Tchau, você não serve, a gente te demite. Entendeu? Criança errou o produto, errou a confecção de um sapato, por exemplo, você é castigado e é punição física, punição psicológica, tá? Se você não faz o horário, você sofre multa e é ameaçado, tá? Então, olha só, crianças surradas por qualquer brincadeira ou atraso, tá? Então, mulheres e crianças recebendo menos, tá? Então, é a mão de obra preferida, tá? Leis trabalhistas? Não tinha. Direitos sociais? Descanso remunerado, férias, aposentadoria, licença maternidade ou paternidade? Que é isso? Nós nem sabemos disso, o que é isso. 13º, seguro acidente, direito à greve? Desce daí, meu filho, você não pode ter nada disso, tá? Então não tem, ok? Só que então, o que aconteceu? Teve um movimento, e esse movimento é muito importante, tá? Esse movimento ele é chamado de ludismo, porque ele é uma ideia de lúdico, né? Coisa lúdica, tá? O ludismo ele foi um movimento que vai ser conhecido como quebradeira das máquinas, tá? Por que isso, gente? Porque a gente está substituindo, né? Por exemplo, a gente não vai mais no ateliê, porque agora a gente está produzindo na fábrica um monte de peças de roupa, entendeu? Então a gente está fazendo em larga escala, enquanto a costureira faz entendeu? Então, o que os trabalhadores vão fazer? Eles vão invadir essas fábricas para poder quebrar essas máquinas, tá? E turma, quem vai comandar isso é um carinha chamado Nid, por isso que é ludismo, tá? Mas se ele existe ou não, a gente não tem como provar, tá? Então tem uma controvérsia em relação a isso, tá? Olha só, turma, o que é importante falar, tá? Não foi o movimento dos operários, tá? Não foi eles que fizeram, foi os artesãos que estavam sendo substituídos, tá? Então eles quebraram para poder ter uma concorrência, tá? Turma, tem um outro movimento também que é importante falar, o movimento do cartismo. Cartismo, você pode pensar em cartas, né? Escrever cartas. Só que o movimento cartista, ele vai dar uma ideia para o que hoje nós conhecemos como sindicato. Tá? Então, sindicato, teoricamente, tenta regular os seus direitos, né? Seu direito a um aumento de salário, condições dignas, tá? Mas lá nessa época não tem sindicato. Tem um movimento cartista, que vai ser uma pequena associação de operários que vão querer exigir condições de trabalho e fim do voto cessitado, tá? Então, olha só, eles vão formar associações, tá? Essas associações chamam-se trade unions, que vão lentamente evoluir em relação às suas reivindicações,
tá? O cartismo, ele é um movimento nacional e ele é um movimento local. Então, vou pensar a geografia. Local, cidade, nacional, o país inteiro. Então, aqui tem, Santos tem, São Paulo tem, e aí você abrange nacionalmente, tá? A turma, ele traz aspectos, né, saudosistas, né? Então, dessas pessoas que estão perdendo o seu emprego por causa do sistema industrial, tá? Então, olha só, o cartismo, ele buscou sempre privilegiar coisas que estavam acontecendo localmente na sua região, tá? Então, por exemplo, como eu vou falar? Aqui é Baixada Santista, tá? Nós temos a cidade de Cubatão. Cubatão é um polo industrial. Só que lá, então, por ser um polo industrial, um polo de confecções, de extração, tá? Lá, a cidade de Praia Grande não é um polo industrial, mas ela é uma cidade que é turística. Então, o seu principal setor de economia envolve o turismo, tá? Então, cada local ela tem a sua particularidade, tá? E, turminha, o cartismo também, ele vai se mobilizar em torno do parlamento. Lembra que eu falei da monarquia parlamentar? Então, agora nós vamos ter o parlamento tentando legislar, criar leis em relação ao esse movimento, ao sindicato, essa ideia de sindicato que está surgindo, tá? Então, o governo inglês, com a presença dos dois movimentos, ludista e cartista, então um que abre, o outro escreve, tá? Ele não atende às exigências, né, que está sendo solicitada, e ele vai dar voz de prisão para todo mundo, tá? Então, vai trazer, como é que fala? Repressão, vai prender, tá? Então o movimento ele vai continuar crescendo, porém ele vai estar pressionando as autoridades, tá? Então vai ser entregue a Carta do Povo, tá? Esse documento ele vai exigir uma participação política, tá? Vai falar das péssimas condições de trabalho, ok? E aí a gente vai ter no final do século XIX, tá? Algumas leis trabalhistas sendo criadas, tá? Isso não se aplica ao Brasil, ok? No final do século XIX, porque no final do século XIX está surgindo o Brasil República, tá? Mas ainda não tem essas leis trabalhistas. As leis trabalhistas, né, e a CLT como um todo, ela é consolidada só na era do Getúlio Vargas, tá? Então, direito a férias, 13º, foi Vargas, ok? Então, esses são os direitos que passam a existir no final do século XIX, tá? Só que, turminha, do mesmo jeito que a revolução ela está acontecendo, tem uma outra coisinha importante que é o iluminismo. E o iluminismo, eles são ideias filosóficas, tá? E nessas ideias filosóficas, né, de bem-estar, de contrato social, né, vai surgir alguns pensamentos políticos, tá? Viés políticos econômicos, vamos chamar assim. É muito mais econômico do que político, tá? Então, vão ser chamados de doutrinas sociais, tá? Então, os pensadores vão tentar elaborar teorias para justificar a exploração do trabalho, da pobreza, que está sendo criada com essa, esqueci a palavra, classe social, tá? Então, burgueses e proletariado, tá? Então, os pensadores, um dos pensadores vai propor o liberalismo econômico, tá? Por outro lado, a gente vai ter o ponto de vista de quem está trabalhando, tá? Então, eles também vão apresentar uma nova maneira de se organizar. Então, se de um lado a gente tem o liberalismo, do outro a gente tem o socialismo e o anarquismo, tá? Lembrando que o socialismo e o anarquismo vão ser
implantados na Revolução Russa, que começa em 1917, tá? E aí, com isso, os Romanovs, eles caem do poder, né? Os últimos czar da Rússia, eles caem e começam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Liberalismo econômico, tá? Então, defende o livre comércio entre os países, a não intervenção do Estado na economia e a livre concorrência, tá? Gente, isso é básico, tá? Então, o principal defensor do liberalismo é Adam Smith, tá? Que ele vai falar o seguinte: não é da benevolência do padeiro, que o açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover o seu próprio interesse, tá? Então, o Adam Smith ele acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção do governo, tá? A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda do preço e das mercadorias, mas também das constantes inovações, tá? Naquela questão de baratear, tá? Eu discordo um pouco com ele, porque acho que isso tem ficado mais claro. E quanto mais ânsia e inovação tecnológica, mais o preço fica salgado no bolso. Mas enfim, para lá, tá? Então ele é chamado de pai da economia moderna, se você se interessa por economia e pretende cursar essa área. Então Adam Smith é um dos teóricos que você vai ler bastante na faculdade de economia. Tá? Continuando, Thomas Malthus, tá? Então Thomas Malthus, ele é importante, vocês estudam ele também na geografia por causa disso aqui, ó. Ele é considerado o pai da demografia e por sua teoria de controle do aumento populacional, conhecida como malthusiana. Provavelmente o professor de geografia deve ter falado com vocês ou algum professor deve ter comentado, tá? Então, a população ela cresce aritmeticamente. Eu acho que a população cresce aritmeticamente enquanto a comida progressivamente, tá? Então, uma linha não acompanha a outra, então vai chegar um momento que a gente vai ter muita gente e não vai ter o que dar ela para comer. Tá? Então é mais ou menos isso que ele fala. A única forma de evitar isso seria negar a assistência social aos pobres e orientá-los a controlar a natalidade. Tá? Então, aquelas ideias de política contraceptiva, de educação, enfim, a ideia aqui por trás, falando de modo grosseiro, é que o pobre não tenha muito filho mais, porque senão vai faltar comida para a população em geral, tá? É isso. O David Ricardo, ele vai afirmar que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário, tá? E ele diz isso nesse livro aqui. Então, o David ele vai falar que precisa ter um salário mínimo, tá? Necessário, ok? Seu principal problema na época era explicar a causa do enorme aumento dos preços que passava a Inglaterra, tá? Então, aquela ideia de inflação. Turminha, eu tô falando da Inglaterra, mas o Brasil também tá nessa, tá? Agora, ok? Então, ele vai falar da teoria do valor do produto e a teoria da repartição, tá? Para ele, os salários baixos e a pobreza são consequências de uma lei natural, como a lei da oferta e da procura. E não há como ir contra isso, tá? Aí a gente vai ter as teorias do lado do operário, tá? Então, aquilo lá é baseado em teorias pelo patrão, ideia do patrão, não é de Platão, é do patrão, do burguês, ok? E agora a gente vai ver o ponto de vista do operário, tá? Então,
a gente, quando está falando de socialismo, e esse é um ano de eleição, é muito importante a gente falar o seguinte: o socialismo ele tem 3 vertentes. Se por acaso você estiver falando de socialismo e não souber dessas 3 vertentes, então talvez você possa estar falando alguma coisa incorreta, tá? Então, olha só. Quando alguém quer falar comigo de socialismo, eu pergunto o que ele sabe, quais são as 3 vertentes, para eu saber se a gente tem o mesmo grau de conhecimento. Porque senão ele pode estar falando o que ele ouviu dizer e ele não leu. Tá? Então a gente vai falar sobre o tópico. Tá? Então olha só, o tópico, utopia. Tá? Então o Charles Fourier, para ele a sociedade deveria ser organizada em falastéria. O que seria isso, gente? Seria comunidades com menos de 2.000 pessoas, na qual cada uma trabalharia na ocupação com a que ela mais se identificasse e o que produzisse pertenceria a todos. Né? Então, para o fornecimento, essas comunidades iam trocar os produtos entre si. Tá? Então, assim, só por causa disso daqui a gente ia conseguir implantar o socialismo em um país. Tá? Por isso que ele é chamado de utópico. Só que o socialismo que todo mundo conhece é o científico ou marxista. Tá? Os dois, Marx e Engels, tá? Eles vão defender a ideia que somente o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. E por essa razão deveria tomar o poder político das mãos da burguesia por meio de revoluções, tá? E implantar a ditadura do proletariado e colocar fim nas desigualdades sociais, tá? Onde que ele escreve isso? No Capital, ok? Então, turminha, dessa forma ele vai falar que o trabalhador tudo produz e tudo tem, tá? É baseado na ideia do Karl Marx que eles tentam criar, fortificar e manter a União das Repúblicas Soviéticas, tá? Karl Marx ele já tinha morrido quando viu as suas ideias florescerem. Ele não viu, né? Quando as ideias dele começou a florescer na União Soviética. Porém, o Karl Marx ele foi uma pessoa apátrida, tá? Porque o que ele falou não agradou os alemães e onde ele passava ele não era bem-vindo. Ele casou e a sua esposa, que tinha uma certa riqueza, depois que ela morreu, ele continuou sendo pobre e no seu enterro tinha 12 pessoas, entendeu? Então ele não viu nada do que ele propunha florescer na União Soviética e muito menos cair em 1991, tá? E a gente tem um último socialismo que ele é chamado de socialismo cristão e é justamente ideia de igreja mesmo, tá? Então ele é proposto pelo Robert Lamennais, né, que é um religioso, e ele vai tentar, ele vai defender a ideia da humanização do capitalismo, tá? Ele vai propor práticas de ensinamento cristão, especialmente do amor, da cooperação, do respeito entre as pessoas como solução dos problemas sociais, tá? Essa doutrina, ela vai ser importante em 1891, tá? Quando está sendo publicado essa encíclica Nova Eros do Leão XIII, tá? Então, o que ele vai declarar? Ele é a favor da reforma agrária, da associação de operários, de leis que asseguram salários dignos e de jornadas dignas de trabalho, tá? Então, turminha, aqui é aquela ideia que Jesus propunha, né? Amor ao próximo, cooperação, respeito, tá? Porque se você aprender a dividir o pão, ninguém passa fome, tá? Então, aquela ideia de multiplicação do pão, do vinho, tá? Então, a religião também tentou
dar um palpite no socialismo, tá? E o anarquismo, então, ele vai criticar duramente as classes sociais, né? A exploração do trabalhador, dos meios de produção ser concentrado nas mãos de poucas pessoas, né? O Mikhail, ele acreditava que a sociedade, como é que eu vou falar isso? Se tivesse igualdade na sociedade, a gente desenvolveria melhor, tá? Então, o anarquismo que ele defendeu, a gente ia destruir essa ideia de Estado, tá? E porque ele tem o princípio da inexistência de qualquer tipo de governo, tá? Então, não tem governo e as pessoas próprias vão se gestar, mas não é gestar de gestação, é de gestão, entendeu? Elas mesmas vão se controlar nos pensamentos, tá? Então, Mikhail, ele vai criticar Karl Marx, tá? As ideias anarquistas vão chegar no Brasil, tá? No século XX. Tá? Então, vai ter um grupo anarquista na história do Brasil, depois a gente fala disso, tá? E essas ideias vão entusiasmar movimentos operários brasileiros, tá? Justamente onde? Nas primeiras décadas do século XX. Tá? Então, quando vocês estiverem estudando Vargas ali, a República do Café com Leite, que é antes do Vargas, e depois ali, tipo, no meio, antes da ditadura, assim, militar, vocês vão falar de anarquismo no Brasil, tá? E com isso eu finalizei essa aula, que deve ter ficado longa, mas se você prestou atenção até aqui, muito obrigada, tá? Tentei deixar a aula bem detalhadinha, e se você ficar com dúvida, você me escreve, eu sou legal, tá? Tchau, tchau, gente!